conciliar cultura e mercado e como você, como um criador, pode ver o seu produto, aquilo que você produz, quer dizer, a sua arte, como cultura, como produto. Quer dizer, falta aí, talvez, na produção cultural brasileira, uma noção melhor de sua produção enquanto produto, portanto, disposta ao mercado e assim sendo regida também pelas leis do mercado? Isso é uma bela pergunta, porque toca numa questão muito ambivalente. Eu jamais vi o que eu faço como produto, por exemplo. É uma questão de princípio, e eu acho que se eu penso, por exemplo, quando eu escrevo um texto para televisão, se eu pensar que tem um merchandising, eu me sinto completamente manietado. E o merchandising é uma coisa normal. Você pega o cardeal, o Papa Inocêncio XII, chegou para o Bernini em Roma e disse assim: Bernini, me faz uma fonte aí sobre os 4 rios. O Bernini disse: que beleza, eu vou fazer aqui na Piazza Navona, assim, e bota um obelisco no meio. Então, existem obeliscos nas encomendas dos papas, desde que o mundo é mundo, ou pelo menos desde que há Vaticano. Aliás, por falar em Vaticano, uma coisa importante, é impressionante como é que os bancos brasileiros se beneficiam com o nosso dinheiro das leis de incentivo e 2/3, pelo que dizem os jornais, do montante da renúncia fiscal do Brasil manobrada pelos bancos em proveito próprio. Coisas como, por exemplo, a árvore de Natal do Rio de Janeiro. Se eu fosse o Vaticano, eu morreria uma ação. Estão usando o nascimento de Jesus Cristo para fazer uma árvore aqui com renúncia fiscal. Aliás, eu mudo de ideia porque o Vaticano não tem moral para mover ação contra ninguém, que já fez o diabo com o nome de Jesus Cristo. Mas o fato é que essa dualidade produto e arte, ela é uma dualidade importante no nosso tempo. A gente tem que repensar. Claro que na indústria cinematográfica, se você não encarar aquilo que você faz como um produto, você está ferrado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a capacidade de sonhar com alguma coisa que não está prevista no âmbito das especulações triviais da sociedade. Caso contrário, você simplesmente produz aquilo que é o desejo de um segmento. De um segmento abstrato, de um mercado. Né? E não é mal, não. O Shakespeare, voltando a ele, sempre escreveu para que o mercado o consumisse. Então é muito bacana, assim, haver mercado. É maravilhoso. Eu também já ganhei muito dinheiro às custas dele. Tenho imensa gratidão. Estou citando aqui até por gratidão, ele já me sustentou várias vezes. Mas eu digo assim, é muito bom que haja mercado, é muito bom que a gente conquiste o mercado, mas é muito bom que a conquista do mercado não seja uma finalidade em si, porque senão a arte ela fica de uma venalidade anterior que atrapalha o processo e a própria liberdade de criação que a gente sonha que ela exista, pelo menos aí, né? Americano. Eu acho que a gente tem que fazer bons filmes, eu acho que a gente tem que concorrer com o mercado. O cinema francês foi esvaziado completamente há 20 anos atrás por regulamentação estatal, mas principalmente pelo tipo de filmes que eles passaram a fazer. Eles recuperaram o mercado. Eu não acho que isso seja uma discussão simples, eu não acho que, por exemplo, o Estado tem que se ausentar disso daí e deixar que, entre aspas, o mercado funcione. É absolutamente desigual a luta de um filme brasileiro que custa 1 milhão, 2 milhões de dólares, com filmes que custam 300 milhões de dólares. Isso é uma luta desigual. Então, na verdade, não é um mercado que a gente possa dizer que a gente concorre em leis de igualdade, em condições de igualdade, e que, por isso, só por ser histórias melhores e tal, não sei o quê, nós vamos ganhar esse mercado. Acho que o Estado tem um papel. Agora, o que me preocupa é a construção de um mecanismo que faça com que o Estado seja um balcão financiador e aprovador dos projetos. Esse é que é o problema. A lei, ela não é uma lei que se paute por critérios ideológicos. É verdade, mas os financiadores, que são as empresas estatais, são. A gente sabe disso. A gente sabe que existem os amigos dos amigos. A gente sabe que existem os melhores e os não melhores, os incômodos e os não incômodos. É aí que se dá a escolha. É aí, por exemplo, que transforma todo produtor cultural não em produtor. O transforma num agente do seu próprio produto, um agenciador do seu próprio produto. Esse aqui é o problema. O Estado tem que estar.
O Estado tem que, evidentemente, entrar nessa guerra, que é uma guerra planetária, a gente sabe disso. E o Brasil tem muito a ganhar com isso, porque o que nos distingue vai fazer com que os nossos outros produtos, inclusive, sejam mais viáveis de serem vendidos. Nós seremos mais atrativos em função disso, é o que é o que temos. No entanto, o Estado não pode se transformar no financiador, no pai-patrão, naquele que vai dizer esse pode e esse não pode. Esse é o mecanismo complicado. Acho que é muito interessante a gente estar vivendo um período democrático, com todas as turbulências inerentes ao período democrático. Acho maravilhoso, tomara que a democracia brasileira dure mais 80 anos, pelo menos, como durou a ateniense, que durou 100, então, ou 200, quem sabe, mas essas coisas oscilam muito e é importante que haja políticas cada vez mais democráticas até, para que as pessoas tenham, para que, primeiro, o Estado tenha condições de nos favorecer nessa guerra, que é uma guerra pesadíssima, essa guerra da distribuição, a que estava se referindo o Diller, quer dizer, inclusive, hoje em dia, as cadeias estão diretamente comprometidas com esses distribuidores pesados da indústria cinematográfica, sobretudo americana, basicamente. Então, o mundo inteiro tem... A gente podia fazer até uma grande fazer como o Lula fez. Lula não é meu... Não votei nele nas duas últimas eleições, mas o Lula podia... Teve uma iniciativa bacana de centrar, de criar a gente podia criar um G20 aí da cinematografia para tentar fazer frente a essa força desmesurada que tem a indústria do cinema americano. Então, eu concordo inteiramente com você que o Estado não pode ser o ditador do gosto e das modas. Toda vez que se faz se coloca a questão do liberalismo, existe uma pecha no liberalismo e que isso é resultante direto do não entendimento da cultura brasileira do que é a liberdade, o que é esse valor da liberdade. Por conseguinte, também existe uma corrupção do valor de Estado. Nós estamos aqui discutindo como se Estado fosse a mesma coisa do governo. O governo não é, por definição, capturado pela cidadania. O Estado é, por definição, a razão de ser dele é que ele seja instrumento da afirmação da cidadania. Então, não há contradição nisso. O Estado tem que fazer o papel dele, que é regular, estabelecer diretrizes, como o Diller falou. Agora, jamais a cultura americana, o Estado foi produzir filme. Não existe isso, não existe uma empresa Embrafilme, nunca houve uma empresa Embrafilme. O departamento, se me permite, o Departamento de Estado americano esteve à frente de um esforço para que a indústria cinematográfica americana se tornasse universal. Isso foi uma política de Estado. De Estado, não de governo. Não de governo, de Estado. E como deveria ter o Estado brasileiro uma política, e como teve quando o Diller fala da diferença da lei de audiovisual para a lei Rouanet. Que não existe a possibilidade de interferência como investidor, é muito menor. Eu quero lucro sobre o dinheiro que eu coloco. Né? Então, eu queria só chamar a atenção para essa questão aqui. O Estado brasileiro é este que está aí, com empresa estatal financiando pela Lei Rouanet com dinheiro do público, porque nós quisemos. Ele é produto da cultura brasileira. O que tem que se discutir é a cultura brasileira. Não é? Aí o papo seria muito mais interessante, inclusive com essa colaboração que você trouxe. O que tem que se discutir que cultura, que Estado que nós criamos como um produto da cultura brasileira. Nós queremos um Estado empresário. Os empresários da iniciativa privada querem ser empresários livres, querem lucro, ou querem o dinheiro fácil de ser fornecedor da estatal? Não é? Ou querem o cartório? É isso que tem que ser colocado. Desde aí, vamos discutir o conceito de liberdade e o correto conceito de liberalismo. Porque não é neo, não. Ele é proto. Ele, como disse alguém aqui, acho que foi o Geraldinho, não sei, o conceito de liberdade surge com o conceito de liberalismo, eu diria também, para puxar bem claramente, porque eu sou uma pessoa que tem uma visão, uma missão, uma estratégia, ao conceito de cidadania. Não é?
Não se trata de ficar discutindo, se trata de fortalecer a cidadania para que ela entenda que o Estado, as instituições do Estado é dela, ela é que paga. Então, a estratégia é de fortalecer a cidadania. Não adianta ficar batendo no Estado se a gente investe na Petrobras, ou quer fornecer para a Petrobras, ou quer o nosso filme financiado pela Petrobras. E a Petrobras, ou quer trabalhar na Petrobras, se possível sem concurso, comissionado, o que é um absurdo, não é? Então, me desculpa, mas eu queria só colocar isso para a mesa para ver se a gente caminha mais para frente, ou para trás, ou vai para o lado da cultura brasileira. E quem é responsável por esses valores da cultura brasileira? Vamos botar mais uma vez a culpa no povo? Acho que existe um processo de aprimoramento aí da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, nos últimos 15 anos, se aprimorou extraordinariamente, percebeu, não tinha perdido completamente a noção de cidadania, se é que tinha tido algum dia essa noção talvez pertencesse a um patriciado brasileiro, que se julgava cheio de privilégios, ainda se julga um pouco cheio de privilégios, mas esses privilégios declinaram, né? Tem havido provas disso, não por mérito dos governantes até, mas por uma questão de inércia do processo democrático. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil, a revelia dos governantes, e por méritos, fundamentalmente, da sociedade civil. Então, concordo com você que essas coisas estão caminhando e caminharão para que haja um novo equacionamento dessas regras. Mas é preciso que nós também apontemos alguns pontos nodais que ainda fazem parte dessa síndrome do brasileiro e dos quais a gente quer se livrar para que esse progresso, para que esse aperfeiçoamento seja mais rápido, mais fácil.